Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 3 a 6. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me fez a seguinte pergunta: você compreende que ser uma carta viva é revelar Cristo em todas as suas atitudes, em qualquer lugar? E isso me fez refletir sobre algo que o Senhor tem falado muito desde que assumi o compromisso de viver Cristo e essa palavra. Viver Cristo é assumir que nada é do nosso jeito, mas do modo que o Senhor estabelecer e aquilo que o Espírito Santo disser. Mas venhamos e convenhamos, quantas vezes não deixamos isso ser uma verdade em nossas vidas, pois acreditamos em muitas coisas diante de estruturas eclesiásticas e culturais que nos levam a viver mais para o homem do que para Cristo, nos deixando à mercê das nossas próprias vontades e desejos do que a vontade do Senhor. Isso nos faz lembrar novamente daquilo que Jesus disse sobre e para os fariseus, como descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Quando Jesus se refere ao termo sepulcro caiado, estava literalmente dizendo sobre o revestimento, a pintura, o tratamento externo que era dado sobre um sepulcro, um túmulo, mas que escondia a morte, os ossos secos e todo o excesso de sujeira de lá. Ou seja, Jesus falava sobre a aparência de piedade, uma falsa humildade, uma vestimenta externa. Podemos perceber características que denunciam estes fariseus. Veja o que Jesus destaca: dizem, mas não fazem. Na verdade, isso expõe o seu coração. Pregam o que não vivem e não vivem o que pregam. Este tipo de pessoa gosta de mandar fazer o trabalho, mas não gosta de trabalhar. Põem cargas, mas não movem um dedo para ajudar. E quando fazem alguma coisa, é para serem vistos pelos homens. Querem ser evidência, receber as honras, quando o verdadeiro seguidor de Cristo vive e prega para si o que está descrito no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por isso que o Senhor revela isso para nós também no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. O anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Sendo assim, não convém que esse seja o modo de viver que Cristo preparou para nós, porque se assim o fizermos, não entenderemos o propósito do Senhor e não ouviremos a sua voz, fazendo-se necessário arrepender-se, limpar e trocar as vestes. Agora, voltando aos versículos que lemos no início, em toda carta deve haver um conteúdo, ou seja, devemos expressar informações nela. Muitas cartas românticas já foram escritas para revelar o amor entre homens e mulheres apaixonados. Essas cartas tinham, portanto, a finalidade de expressar amor, romance e afeto.
Paulo, João e outros discípulos escreveram cartas para irmãos, igrejas e lugares, todas com conteúdo específico. Somos também uma carta que possui um conteúdo. O que estamos transmitindo através de quem somos? O que a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas conversas, os nossos gostos pessoais, a maneira como nos comportamos estão anunciando acerca de nós mesmos? O que as pessoas em nossa volta estão lendo em nós? Isso mesmo. Nós revelamos aquilo que as pessoas conseguem ler através de palavras e atitudes. Não é uma tarefa difícil ler os conteúdos de muitas cartas, ou seja, pessoas que estão perto de nós. Muitas vezes, infelizmente, vivem para satisfazerem os seus próprios desejos e a única preocupação delas é viver os prazeres que acreditam ser indispensáveis para se ter uma vida feliz, expressando, portanto, o seu egoísmo e a idolatria que há em seus corações. Elas são cartas que falam apenas delas mesmas. A palavra nos fala que tais pessoas vivem para satisfazer os desejos da carne e, consequentemente, elas estão distantes de Deus e Ele não é o Senhor de suas vidas, pois não o conhecem nem o amam, como vemos descrito na primeira carta de João, no capítulo 2, aos versículos 15 a 17. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E para concluir, dizer que o Senhor está trabalhando e escrevendo em nós, de modo que apenas Ele apareça. Podemos destacar, a partir dessas verdades, 3 lições excelentes para nós. Primeiro, é a vontade de Deus nos transformar por meio do Espírito na imagem do seu Filho. Podemos e devemos ser como Jesus, e esse é o seu desejo, como descrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Segundo, quando somos semelhantes ao Filho, andamos na luz, em santidade e em obediência, realizando a vontade do nosso Pai, como descrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 15 e 16, que diz assim: Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Terceiro, a imagem de Cristo está sendo impressa em nosso rosto. Ele mesmo está escrevendo em nós, pois somos as suas cartas, e isso será essencial para a pregação do Evangelho. Pregaremos com palavras e com a nossa vida, pois tudo o que nós somos expressa o Cristo ressurreto, o Salvador do mundo. Por isso, vemos descrito pelo próprio Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24, e também no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 31 e 32, esse procedimento. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que hoje, como cartas vivas, não digitadas e impressas, mas escritas à mão, escritas pelo Senhor, através do Espírito Santo, possamos evidenciar a glória do Senhor em todas as nossas atitudes, pensamentos e palavras. Viva este novo tempo de revelação e profundidade no Senhor. Somos cartas vivas. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos.
Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela oportunidade de entregarmos as nossas primícias a Ti, de consagrarmos tudo aquilo que temos e que somos, consagrarmos o nosso dia, consagrarmos, Pai, todos os nossos sentidos, consagrarmos as nossas emoções, consagrarmos, Pai, pensamentos, consagrarmos tudo diante de Ti, para que o Senhor se mova em prol de tudo aquilo que nós colocamos em Suas mãos. Não deixe, Pai, com que nada desta terra possa nos influenciar a ponto de largarmos ou de negarmos a vida que o Senhor nos deu e tudo aquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário. Não permita que possamos, ó Senhor, ser detentores daquilo que nós achamos ou queremos, mas que antes, através da sua capacidade, através do seu discernimento, através da sua sabedoria, nos dando conhecimento, Pai, e entendimento, o Senhor possa nos direcionar para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que seja, Pai, este novo tempo onde o Senhor revela, mostra e nos faz viver toda esta plenitude, esta profundidade em Ti. Não, Pai, para aquilo que nós achamos, mas para aquilo que o Senhor quer que façamos. Leva-nos, Pai, aonde necessitam da Sua palavra, do Seu amor, aonde necessitam, Senhor, da Sua presença. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos por este dia. Consagramos tudo diante de Ti, Senhor, e que seja e que se cumpra a Sua vontade e que o Seu reino venha, seja a cada dia mais estabelecido em glória e em poder e em santidade, Senhor. Muito obrigado. Assim nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe.